Olá, muito boa noite para todo mundo. Do outro lado do rio, um bugio mais encorpado se adiantou do bando e roncou na intenção de defender a sua ribeira. Mas assim mesmo, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV atravessou a fronteira e agora, estando arranchada na Fazenda da Figueira, ajunta a pionada para mais uma função novidadeira, que começa com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Mesmo sendo especialista na função de criar e engordar o gado, na hora de fazer a negociada da boiada, é sempre bom o companheiro pecuarista ouvir a opinião de um especialista neste riscado, para ter a garantia de não errar o caminho e pegar um trieiro que não seja seguro. E para atender a essa precisão, o Terra Viva DBO na TV criou e apresenta agora a nossa sessão a respeito do mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo a gente vê um mercado bem travado em São Paulo, poucos negócios, a indústria tenta fazer uma pressão ao redor de 265 à vista aqui em São Paulo, mas desde as 2 semanas anteriores a gente vê que é bem difícil, né? O mercado fica mais truncado para negociar abaixo de 270. Então, tem se firmado como um patamar importante de preço. Pelo lado do escoamento da carne, a gente teve notícias positivas, né? O atacado no mercado interno performou com boa vazão, bom escoamento das vendas, principalmente em função do final de semana, do Dia das Mães, que tipicamente é considerado como o segundo melhor período para a venda de carne aqui no Brasil. E pelo lado das exportações, a gente começou com maio muito forte. Em apenas 4 dias, né, os dados da SECEX chamaram a nossa atenção, uma vez que em 4 dias foram embarcadas praticamente 45 mil toneladas. Então, um começo com o pé direito pelo lado das exportações. O time aqui da Radar Investimentos fez um levantamento e notou que entre 2022 até 2017, os embarques de carne bovina in natura do Brasil performaram cerca de 15, 14% acima dos embarques vistos em abril. E em abril de 2023 a gente viu uma base fraca de comparação. Então, possivelmente, a gente deve ficar mais otimista pelo lado dos embarques de carne bovina. Pelo lado do milho, a pressão continua. A gente teve dados da Conab e também do USDA durante essa semana que não mexeram muito com o mercado. Praticamente essa sensibilidade, essa expectativa de uma safrinha farta após uma colheita boa da safra de verão já foi colocada nos preços. Dia a dia a gente tem tido preços negativos, né? Faz tempo, faz mais de 1 mês e meio que a gente não tem alguma variação positiva nas cotações do milho. Então o mercado segue sim pressionado e de olho principalmente na renovação ou não no acordo de grãos do Mar Negro, né? E também no weather market, no mercado de clima dos Estados Unidos. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até a próxima. Com o petiço mordendo o freio e querendo ganhar chão no estradão, a gente vai dando continuação no serviço de juntar e transportar o mestiço. E enquanto a boiada marcha no eito, a gente proseia a respeito do mercado dos insumos de maior precisão para o fazendeiro brasileiro. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Venho trazer para vocês as últimas atualizações que a gente tem, né, da safra dos principais insumos aí utilizados, né, no confinamento. Já. Bom, falando aí do algodão, que a gente está tendo, se iniciaram, né, em algumas regiões já a colheita do algodão, 0,1% ainda da área foi colhida, muito pouco, mas deram início, né, a atividade, né, da colheita, pensando aí já no algodão. O que a gente está vendo, né, considerando aí o Mato Grosso como principal produtor, né, da cultura aqui no país, seguido da Bahia, que a gente está vendo para o Mato Grosso é que em maio de 2023 não teve aí um reajuste, né, dentro dos seus indicadores, segundo o IMEA, para a safra 2022-2023, que vem apontando aí a área projetada em 1,15 milhão de hectares para o estado, 1,93% inferior ao que tinha na safra anterior, né, a safra ali 2021-2022, que veio por causa de uma estimativa de redução para a atratividade, né, questão de atratividade da fibra no estado, visto que os preços aí da pluma estão bastante pressionados para esses últimos períodos, né, a gente vê mês a mês descendo aí a questão de preço pago pela pluma do algodão, tanto para o Mato Grosso quanto para as outras principais, para as produtoras desse insumo. E aí quando a gente pega
o milho de primeira safra, quase 65% já da área foi colhida, né, segundo o último levantamento da Conab, que é um atraso de 5,2% frente ao que a gente teve para o ano anterior. Isso impacta um pouco aí no milho de segunda safra, que tem, né, a sua semeadura um pouco atrasada também, o impacto, e quando a gente vê, ela já está praticamente completa, mas teve aí um atraso em relação aos anos anteriores. E aí pegando a soja, né, a soja já está praticamente finalizada, a colheita, 93,7% da área já está colhida, quadro bastante favorável, né, em relação à produção, tanto que a gente tem visto, né, os preços aí da saca de soja bastante pressionados, o pessoal já começou até a ficar com medo dos preços voltarem para os patamares 2018, 2019, mas não é o que a gente espera por aqui, visto que a gente ainda tem uma demanda favorável para o farelo de soja, também para a soja. O mesmo acontece com o milho, expectativa recorde aí na sua produção, que deve continuar pressionando os preços, mas eles devem trabalhar um pouco mais firmes. Por agora a gente já está vendo algumas recuperações, 2 dias seguidos aí de alta para as duas commodities, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. Estando o nosso serviço novidadeiro andando já quase pela metade, a gente pede licença aos companheiros para fazer aqui um acordo paradeiro, prometendo que o intervalo será ligeiro e já que a boiada vai estar de volta na estrada. Estamos de volta e retomando a função, é com grande satisfação que o Terra Viva DBO na TV abre um espaço na nossa programação noticiarista e novidadeira para a sessão Pecuarista em Prosa, que foi criada com a intenção de destacar a contribuição das mulheres para a atividade pecuária brasileira. E o assunto de hoje é a importância do planejamento e da gestão na propriedade. Acompanhe. Oi, Sidney. Boa noite para você. Uma ótima noite para todo mundo. No Pecuarista em Prosa desta sexta-feira, o bate-papo é a importância do planejamento na gestão das fazendas. E a gente vai ter por aqui uma história bem bacana para inspirar a gente. Sobre esse assunto, eu converso com a Isabela Carneiro Fernandes, ela que é pecuarista no município de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Ela e a família trabalham na produção de carne e também de grãos. Isabela, boa noite para você. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Pecuarista em Prosa. Boa noite, Regina. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. E, Isabela, para a gente começar, conta um pouquinho como que foi o início da sua atuação aí na atividade. Como que você começou a fazer parte aí dos negócios da família? Então, eu por formação, eu sou médica veterinária, né? E aí, quando eu me formei, eu entrei na indústria frigorífica, trabalhei por 2 anos aproximadamente. E aí, meu pai passou por um processo de cisão familiar, e aí ele me chamou para trabalhar com ele, que já era uma vontade nossa quando eu cursava ainda, né? Porque eu sempre acompanhei ele desde de pequena, sempre gostei de fazenda, enfim, sempre fui desse meio. E aí eu resolvi topar essa empreitada aí com ele, que está só no começo, inclusive. E aí estamos aí, desde 2019, tocando as coisas juntos. Isabela, e como que tem sido aí para vocês a questão do planejamento na propriedade? Então, Regina, a gente, desde que aconteceu meu pai, na verdade, ele traz essa cultura da empresa que ele sempre trabalhou, da família dele. Eles sempre foram, assim, muito planejadores, né? Se é que existe essa palavra. Ótimos administradores. Eles tiveram essa formação mesmo em casa, financeiramente falando, né? Para fluxo de caixa, gestão, enfim. Mas a gente precisava de uma coisa a mais no sentido de planejamento estratégico, aliado à atividade mesmo, sabe? Que é hoje em dia o que a gente faz. Então, a gente, a partir de várias reuniões que a gente teve com uma empresa terceirizada, que foi a mesma empresa que presta assessoria para nós no sentido da governança da nossa empresa, já nos auxiliava em planejamento tributário, tá? Eles fizeram essa proposta, né, do planejamento para custo de produção, né?
Então, inicialmente, só avaliar como estava a nossa atividade, né? Olhar a nossa empresa mesmo, para ver como a gente estava. E aí, com o passar do tempo, a gente foi fazendo essas reuniões de planejamento, vamos falar, já vamos fazer de tributário, já vamos fazer a de custo junto. Então, para a tomada de decisão, isso auxiliou muito a gente. Tipo assim, eu vou, por exemplo, numa das fazendas nossas de pecuária, a gente tomou a decisão a gente fez a adubação de manutenção com a ureia num setor de baixo da fazenda, mas tendo em vista o que a gente ia precisar comprar de animais para o setor de cima, e a gente ainda não tinha comprado o produto, a gente decidiu por bem não fazer não comprar essa ureia para o setor de cima por conta do que a gente ia precisar desembolsar do nosso fluxo de caixa, levando em conta toda a nossa empresa, né? Esse é só um exemplo assim que eu estou dando. Então, o planejamento ele te auxilia nisso. Você já sabe o que você pensa em fazer, mas você tem o seu planejamento, mas você só vai executar mediante aquilo que você tem no momento. Mas você tem aquilo em vista, né? Você já sabe onde você está para você poder ir ou não, né? Nesse sentido. Bela. E quais foram aí os principais desafios que vocês sentiram para conseguir trazer esse planejamento mais estratégico para a fazenda mesmo? Quais os desafios? Os principais desafios. Aqui. Olha, os principais desafios foram a gente mesmo, que eu posso falar assim. Como você é acostumado, assim, sempre executar, né? Você está sempre no meio da atividade, acaba assim, querendo só fazer, né? Só fazer, e a gente sempre... Eu comecei a trabalhar, eu sabia que eu tinha um histórico, e trabalhar com meu pai, mas eu não sabia, eu não tinha noção de tudo isso, sabe? O movimento é muito grande, né? O nosso movimento é grande. A gente não é grande em área, mas a gente toca várias coisas, né? Assim, do ramo. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a equipe que auxilia a gente nesse quesito, por isso que eu coloquei a fotinha deles aí. Enfim, e eu acho que o principal desafio, Regina, é isso, sabe? Para nós no começo foi isso, parar para olhar para isso. Putz, eu vou ter que parar para reunir que eu lanço, mas em vista do quê? Até eu entender o benefício que isso ia ter para nós. Mesmo eu sendo da geração mais jovem, né? Eu gosto muito da ação, assim, eu gosto muito de estar no movimento. Essa parte de sentar, estar aqui no escritório, eu gosto, sei a importância, mas eu gosto muito de estar na execução das coisas também. Então, acho que o principal desafio foi isso, assim, a gente notar a importância disso. Bacana, né? A gente sabe que não é fácil implementar aí novos hábitos, mas a gente já falou de desafio. Eu queria entender contigo quais foram os impactos positivos que essa mudança, no sentido de planejamento, trouxe para vocês. Você citou um que foi a melhor tomada de decisão, ajudar a tomar a decisão correta, mas tem outros que a gente pode citar e até para trazer como exemplo para quem está assistindo aqui o programa e ver que tem, sim, apesar de todo o trabalho, mas tem sim o lado positivo de tudo isso, né? Eu acho que, assim, na verdade, é difícil você pensar que tenha algum lado negativo nisso, sabe? Assim, a questão do costume, só de pegar esse hábito vai ser um desafio no começo. Mas, com certeza, o planejamento em todos os setores que você puder fazer do seu negócio, ele só vai te trazer benefício, sabe? Eu percebo isso cada vez mais. Até quando você... vai planejar a sua semana mesmo, né? Tipo, você faz, tal. Aquilo fica muito mais organizado, você sabe o que está por vir, ou você já consegue pensar, putz, se não der isso aqui certo, eu posso remanejar, né, para tal dia. E eu acredito que com a atividade é muito assim também. E a gente consegue enxergar o nosso negócio, porque às vezes o problema do agronegócio é que ele é um negócio muito individual, sabe? Eu converso com amigos meus do ramo e cada família ou cada empresa trabalha de uma forma, mas o ramo em si, ele funciona do mesmo jeito, né? Mas, assim, ele é muito particular, eu digo, né? Então, se você lança tudo, você tem o seu negócio organizado, seu fluxo de caixa, não é difícil de você planejar
os seus impostos, de você planejar as suas tomadas de decisões. Eu vou comprar tantas cabeças de gado esse ano, eu vou plantar tanto de área, eu vou vender tanto aqui, tanto ali. Então, assim, eu acredito que o planejamento ele só traz benefício. Eu não consigo ver uma coisa ruim assim. Perfeito, Isabela. Pena que o nosso tempo aqui é curto, mas já fica aí o convite para você retornar aqui para a gente falar de outros assuntos aí tão importantes para os pecuaristas que estão acompanhando. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e por compartilhar um pouquinho da sua história e da sua família. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até. Bom, Sidney, esse é o Pecuarista em Prosa de hoje e eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Regina. Até semana que vem. A primeira metade da jornada estradeira planejada para ser percorrida pela boiada foi vencida agora, quando a comitiva cruzou o Riacho da Amizade. E antes de começar a enfrentar a parte derradeira, a hora é aconselhada para se fazer aqui uma parada ligeira para retomar a nossa lida marchadeira em instantes, quando então a gente vai prosear a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Ninguém deve tirar o pé do chão nem criar ilusão. Mas é verdade verdadeira mesmo que o consumo caseiro melhorou, a demanda do comprador estrangeiro aumentou e o resultado foi que a nossa praça boiadeira já não está mais largada e desembestada na descida da ribanceira. É um minutinho só e a gente já volta para continuar. Aguarde. Com o vento prometendo mudar de lado e o mercado já andando numa toada bem mais vagarosa do que ele estava até agora, a gente também vai mudando o rumo da nossa prosa para prestar atenção na situação do boi gordo e para o caso que está sendo passado com a sua cotação. Pois então, conforme a gente já tinha falado aqui mais do que uma vez e os companheiros e companheiras fazendeiros já estão perfeitamente sabelizados, ninguém deve criar ilusão nem tirar o pé do chão a respeito da direção que o carretão vai tomar no eito daqui para frente. Mas é verdade verdadeira mesmo que a nossa praça boiadeira já não está mais largada e desembestada na descida da ribanceira. Para entender direito a situação atual, a parte principal da explicação é uma recuperação razoavelmente substanciosa na demanda por carne, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá no estrangeiro. O que aconteceu foi que, com o tempo correndo sempre ligeiro, como é o seu procedimento costumeiro, e com o avançamento do calendário, o trabalhador empregado acabou de receber o pagamento do salário. E aí o açougueiro agora já está tendo motivo até para fazer comemoração por causa do aumento do movimento no balcão do seu estabelecimento. Outra questão que está sendo de grande serventia para chamar de volta a freguesia é a chegada do Dia das Mães, que é uma data festeira da maior importância para reunir a família brasileira na roda da mesa ou da churrasqueira, Além disso, a conjuminação entre a ligeira redução no preço cobrado do consumidor com o amansamento da inflação também está ajudando a população a refazer a tradicional combinação do bife com o arroz e o feijão. Repare então, amiga pecuarista, que no mercado de carne com osso no atacado, a pesquisa semanal mais recente, fechada no dia 5 do mês presente, já tinha demonstrado uma alta de 5,2% na cotação da carcaça casada de macho inteiro, que estava sendo negociada na base de R$ 16,22 o quilo aqui na Praça Paulista. Já no mercado atacadista do produto desossado, o preço médio dos cortes comercializados foi para o lado contrário, registrando um tombo de 0,6% nos últimos 7 dias, contados desta quinta-feira passada para trás. Neste mesmo período considerado, o setor varejista andou em rumos desencontrados, com a média dos cortes subindo 0,5% nas Minas Gerais e 0,3% no Rio de Janeiro, enquanto no Paraná o caso foi de um recuo de 0,4% e em São Paulo a cotação ficou estável. Ao mesmo tempo, desde o final de abril, o setor exportador está apresentando forte crescimento, principalmente porque lá na China o povo está de novo com uma baita fome de carne bovina. De acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, na primeira semana de maio o total embarcado somou 42.800 toneladas, com média diária de 10.070 toneladas, o que significa uma alta de nada menos que 74% em relação ao mês correspondente do ano passado.
Esticando agora a vista lá para depois daquela ponte, para enxergar o que tem lá na linha do horizonte, é nossa obrigação fazer outra vez a recordação de que, primeiramente, é normal uma redução do consumo na metade final do mês, né? E, segundamente, a pecuária brasileira continua, assim, num ciclo de baixa no preço, com descarte de vacas criadeiras e aumento na oferta de gado terminado. Ainda assim, a nossa Praça Boiadeira fechou mais uma semana embicada na descida da ribanceira, só que agora ela está caindo numa toada bem mais compassada. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 3 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, todas no rumo de morro abaixo. No sul do Tocantins, o boi caiu para R$ 218,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No norte do estado, o macho foi rebaixado para R$ 215,50. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi voltou para R$ 9,25 o quilo vivo, o que dá R$ 277,50 por arroba, enquanto a vaca piorou para R$ 8,25 o quilo, ou R$ 247,50 por arroba. No tempo de Dantes, numa terra distante, vivia um rei que, sem ter sabedência para governar o destino do povo, resolvia tudo com violência e desatino. Pois um dia, na travessia de uma ribeira, um homem de muita era, em trajes de andante, lhe embargou a passagem, anunciando que esta era sua derradeira viagem. E no mesmo instante em que 100 espadas saíram das bainhas, uma linha se abriu no chão e um buraco engoliu a tropa e o soberano, que viveu o engano e morreu ainda achando que tudo podia. Os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que nos dão a satisfação de escutar esta nossa falação diária sobre pecuária aqui na televisão, de certo que já tem sabedência, mas é sempre uma boa providência fazer a recordação de que essas prosinhas rimadas recitadas aqui no fechamento da nossa função foram escritas na intenção de ser uma louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Aí, como o povo começou a gostar e pedir, foi resolvido de ajuntar tudo, organizar e publicar. E o resultado foi a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes 4 livros que estão sendo mostrados aí na fotografia. Não tem para vender nas livrarias e para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem me chamar no meu telefone mesmo, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook e me chamar para prosear. E depois de dar sabedência aos companheiros boiadeiros do caso que foi passado no trecho e no mercado, a comitiva vai pondo finalmente nesta nossa falação e se despede do povo deste sertão, deixando certo de voltar com mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, na segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um proveitoso e repousante final de semana para todo mundo e até a vista então.